Shalom. Hoje nós vamos estudar o capítulo 32 de Devarim. Capítulo 32 de Deuteronômio. E começa assim. Isso é Moshe falando. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Caia como chuva a minha doutrina e destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuva sobre a relva. Porque proclamarei o nome de Adonai e engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. Vamos entender aqui. Primeiramente está falando da doutrina. Qual a doutrina que ele nos fala aqui? Qual a doutrina que ele está mencionando aqui? Com certeza não é a doutrina do homem. Ele está dizendo que a palavra do Eterno cai como chuvisco sobre a relva, sobre a erva, e como chuva sobre a relva. O que é que alimenta as plantas? A água, o sol. Mas a água, se não tiver água, se tiver sol, vai morrer. Mas se tiver água, a planta vai se alimentar. E o que ele está dizendo aqui? Que a doutrina, a nossa doutrina, tem que ser a palavra. Nós temos que basear a nossa vida pela palavra. E aqui ele não está dizendo a minha interpretação. Aqui ele está dizendo que a palavra do Eterno caia como chuvisco, como chuva. É a doutrina. Então a doutrina que devemos nos basear não são aquelas que nos são apresentadas por homens. São aquelas que o Eterno assim determinou como doutrina. E qual é essa doutrina? A obediência. Obediência a quê? A Torá, aos princípios, aos ensinamentos. E quando nós saímos desse princípio, e quando nós abandonamos esta obediência, o que é que vem sobre nós? Vai vir essa chuva? Vai vir esse chuvisco para nos alimentar e nos fortalecer? Não. Vai vir dor e sofrimento. Mas continua aqui no verso 15, verso 5. Corromperam-se contra ele e não são seus filhos, e isso é a sua mancha, geração perversa e depravada. O que ele está dizendo aqui? Que aqueles que se rebelaram, que não obedeceram, ele deixa de chamar de filho. Bem aqui, ó. Essa é a doutrina do Eterno. Corromperam-se contra ele. Ele quem? O Eterno. Não são seus filhos. E isso é a sua mancha. Ou seja, as pessoas dizem, eu sou filho de Deus. Mas para ser filho de Deus, eu preciso andar como Deus assim determinou. Eu me torno bastardo. Agora, quando eu retorno à obediência, qual o título que eu tenho? De filho. De filho. E é isso que nós temos que ter em mente. Podem apresentar para a gente a doutrina que quiser, o pensamento que quiser, por mais elaborado que seja, por mais que pareça algo sobrenatural, nós ficamos com a Torá. Nós ficamos com os princípios, com a doutrina do Eterno. Por quê? Se eu abandono a doutrina do Eterno para adotar a doutrina dos homens, o que aconteceu comigo? Eu deixo de ser filho. Eu deixo de ser filho. E deixo de gozar os benefícios da filiação com Deus.
Ele nos deixa a nossa sorte porque esse é o nosso livre-arbítrio. Então aqui está formando, está afirmando que para ser filho não é aceitar quem quer que seja. Eu aceito Deus como meu Deus, mas qual é a tua prática no cotidiano? É regulada pela Torá? Então tu é filho. Se não for, tu é rebelde. Tu não é filho. Deixou de ser filho. E só torna a ser filho quando voltamos à obediência. Vamos dar prosseguimento. Pode falar, mano. Eu quero ficar quietinho para não atrapalhar. Quer perguntar? Pode perguntar dentro dessa passagem. Todos nós somos filhos de Deus. A nossa atitude, as nossas atitudes, vai dizer se estou conectado com Deus ou não estou conectado com Deus. Quando eu pratico a palavra do Eterno, quando eu faço as coisas que o Eterno me manda, eu estou conectado com Ele. Ou seja, todos nós somos filhos. Mas quando Ele próprio Eterno, Ele deixa, Ele permite, Ele dá o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa tem o livre-arbítrio, a escolha, ou escolhe o que é certo, escolhe o que é errado, escolhe o bem, escolhe o mal. Mas tudo vai ter uma consequência. Tudo vai ter consequência. Eu vejo, por exemplo, Jó. É um justo e reto. Isso é uma palavra, que não tem genealogia. Mas o que aconteceu com Jó? O homem mais rico do Oriente andava, perdeu tudo, e um dia ele teve que enterrar os 10 filhos. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Ele não vai deixar de ser o nosso pai. Ele é parador do natureza, do espiritismo, do budismo, ele é pai de Deus. Todos. Só que é o seguinte, só vai ter a consequência. Aquilo que você falou é muito bem colocado, lembra? O Eterno, os dois caminhos. Os que andam na presença, pratica direto. O que não pratica, ele vai chegar no Eterno, mas vai passar, só o Eterno sabe, vai passar por profissões, até chegar lá. Só o Eterno sabe. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele é o pai de todos. Ele tem que ser o primeiro lugar em tudo. E cuidado, não doutrina de homem, você pode ver, ouvir, mas aquilo entra, sabe? Aquilo não entra e vem para não. Ele é você aí. Eu tenho que estar dentro da Torá. Torá é o nosso guia, nossa música. Então, eu penso assim, hoje, eu preciso Torá. Lê o verso 5. Nas duas traduções, judaica e essa aqui. Essa aqui eu não gosto muito. Assim, a mulher aqui. Essa aqui. Corromperam-se contra ele, seus filhos. Ele não são. E a sua mancha é deles. E a sua mancha é deles, quer dizer, o que eles fizeram. Eles praticaram e vão levar. Geração perversa e torcida é. Parou. Agora aqui o outro. Não, lê o outro então. Essa aqui versão aqui. Lê o outro. Aqui. Eles não é corrupto. O defeito está em seus filhos. Uma geração desleal e pervertida. É uma geração o quê? Desleal e pervertida. Mas o Eterno não é justo? O Eterno, ele é justo. Ele é Kadosh? Ele é Kadosh, mas ele não E para ser filho... Mas ele não vai interferir. Ele dá o livre-arbítrio para a pessoa. Perfeito, Mário. Mas o que ele está dizendo aqui, para ser filho dele espiritualmente falando, porque todo o mundo, todo o universo é filho do Eterno. A pedra, tudo é filho dele, tudo é criação dele. Agora, para ser espiritualmente, conforme ele quer, filho dele, tem que estar na obediência. Você vê que ele chama de geração perversa. Ele está dizendo que é perverso todo aquele que descumpre a Torá. Ele está dizendo que é perverso todo aquele que abandona o caminho do Eterno. Eu posso estar em qualquer religião, é meu livre-arbítrio. Mas para eu estar
na presença do Eterno, eu tenho que andar como Ele quer que eu ande. E Ele já deu a sua direção. E esta lei, essa Torá, ela está dentro de nós. O problema é que nós não damos ouvido à nossa consciência, porque sabemos quando estamos errando, sabemos que aquilo que estamos fazendo vai prejudicar alguém, e mesmo assim o fazemos. Então, por que nós fazemos? Porque nós somos perversos. E nesse momento de perversão, nós não somos semelhantes ao Eterno, porque o Eterno é bom, é maravilhoso. Ele diz em Bereshit: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós só somos semelhantes ao Eterno pelo lado espiritual, pela prática da Torá. Nunca seremos o Eterno. Nunca chegaremos nessa condição. Mas nós seremos semelhantes. Nós vamos nos aproximar. Ele nos deu virtudes que nós devemos colocar em prática dia após dia. Então, quando eu não me posiciono conforme a palavra, eu passo a ser essa pessoa perversa. Seja lá qual for a religião. Eu considero uma religião verdadeira quando ela ajuda a mudar o caráter da pessoa. O que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que pensava mal de todo mundo não pensa mais. Então, a religião, que é criada pelos homens, que ajudar o homem a entrar nessa mentalidade de não prejudicar, de ajudar, de amar incondicionalmente, mudar o caráter perverso de uma pessoa para um caráter de amor, de carinho, um caráter espiritual ao extremo, aí essa para mim é uma verdadeira religião. Essa alcançou o seu objetivo. Agora, todas as nações foram criadas pelo Eterno. Todas. Só que ele diz aqui que aquela geração ou aquele povo que desobedece não são seus filhos. Filhos o quê? Espirituais. Filhos espirituais. Nós somos criados. Mas para ser filhos espirituais, nós temos que estar de acordo com a Torá, com essa doutrina maravilhosa que o Eterno nos deu para termos uma vida abundante, próspera e possamos conseguir tudo quanto Ele determinou para cada um de nós. Penso que não tem dúvida sobre isso, eu tenho. Tem alguma dúvida? Não? Então eu vou continuar aqui. Então entendemos, esse ponto aqui entendemos bem sobre a questão da filiação? Entendemos ou não? Ou ainda há dúvida? Todos foram criados pelo Eterno, mas ele diz que para ser filho dele tem que andar como ele manda. Aí volta a dizer, se a doutrina do homem não é conforme a doutrina do Eterno, logo é rebelde. E se é rebelde, não é filho. E quando eu digo filho, não é que não foi criado pelo Eterno. Todos fomos criados pelo Eterno. Mas para me tornar filho, eu preciso andar segundo aquilo que ele determinou. Em Amós 3,3 diz, poderão dois andar juntos se não pensam iguais? Se nós não pensarmos igual ao que o Eterno quer que nós pensamos, ou agimos e nos posicionamos, nós não podemos andar com ele e dizer que somos filhos nem amigos. Agora, quando eu ando, estudando a Torá, como nós estamos fazendo esse Shabat, procurando botar em prática em nossa vida, aí nós somos filhos, não somos rebeldes. Podemos cair várias vezes, e o Eterno vai nos levantar todas essas vezes. Mas nós somos filhos porque estamos nos esforçando para obedecer. Amém? O livre-arbítrio ele nos causa muitos problemas, porque nós não somos robôs. O livre-arbítrio pode, nós por uma atitude, tomar uma atitude, um posicionamento e ser um erro diante da Torá. Mas o mesmo livre-arbítrio me dá a condição de retornar para o Eterno e fazer a vontade dele. Vamos dar prosseguimento. E assim que recompensas a Adonai, povo louco e insensato. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos da geração por geração,
E pergunta a teu pai, e ele te informará, e aos teus anciões, e eles te dirão, quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção de Adonai é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta, no ermo de solidão e horrendo uivos, e cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando como a menina dos seus olhos, do seu olho. Prestou atenção aqui? Ele está dizendo que Jacó é a sua porção. Jacó. E nós sabemos que Jacó teve 12 filhos, né? E formou-se 12 tribos. E que o nome de Jacó mudou para Israel. E nós vemos que Deus escolheu ele, mas por que Deus escolheu ele? Porque o posicionamento de Jacó era de acordo com a sua doutrina. Por isso o Senhor o guardou, e por isso tocar em Jacó é como se tocasse da menina dos olhos de Deus. Não é que Deus tenha olho, não é que Deus tenha uma forma antropomórfica, não, Deus não tem forma. É uma linguagem figurada, para nós entender o zelo de Deus por aqueles que fazem a sua vontade. E qual é o princípio que nós trazemos aqui? Se nós colocarmos em prática a Torá como Deus nos manda, nos ordena, nós somos como a menina dos seus olhos. Quem toca em nós, toca nos olhos de Deus. E você vê que quando cai um cisco no teu olho, você fica incomodado. Então isso quer dizer que incomoda a Deus quando alguém está tentando te prejudicar, quando alguém está tentando tirar aquilo que é teu, coisa que Deus te deu. E ele mostra aqui também que os outros povos, por andarem desraigados, fora da doutrina, perderam suas terras. Teve povo que deixou de ser povo. Por quê? Porque ao invés de andar conforme a Torá, e eu volto a dizer que todo ser humano, quando nasce, a Torá já está dentro dele, os princípios já estão dentro dele, é que nós ficamos mais olhando para o nosso lado material do que para o nosso lado espiritual. Porque o homem, dentro de si, ele sabe que o que está fazendo está certo, está errado. Você olha uma criança, ela quando faz arte, ela fica toda assim escondida, né? Você vê que o olhar dela é diferente, será que me pegaram? Porque a Torá está dentro dela. A Torá está dentro dela. A Torá está dentro de mim, está dentro de todo mundo. E por que nós estudamos aqui? Para nos lembrar, para avivar, para estarmos vigilantes para as armadilhas que possam nos aparecer nessa vida, porque nós estamos aqui para ser provados. Nós estamos aqui para vencer desafio. Nós estamos aqui para andar conforme a vontade de Deus. Se não for isso, nós não estaríamos aqui. E se nós tivéssemos cumprido tudo que o Eterno nos ordenou, ele já nos teria tomado para si, como ele fez com Enoque. Enoque andou na presença de Deus e Deus tomou ele para si. Por quê? Não tinha mais nada para fazer, passou nas provas todas. Então o Eterno tomou para si. Aí nós temos a questão de Elias também, não é verdade? Foi tomado numa carruagem, num redemoinho de fogo, né? Eu não sei. Está escrito ali, foi tomado um redemoinho. Uns dizem que morreu, outros dizem que não. Eu não quero aqui entrar nesse debate, nesse questionamento. Mas o Eterno tem as suas maneiras de trabalhar e tomou para si. Ele tomou para si Moshe também, ali em cima do monte, escondeu o corpo dele. Então, quando nós vamos cumprindo tudo aquilo que Deus nos manda, ele vai nos tomar para ele, no tempo certo, depois que você cumprir a sua missão. E nós temos uma missão para aqueles que estão junto conosco, nossos filhos, nossos parentes, nossos pais, os nossos vizinhos, os nossos colegas e companheiros de trabalho e os nossos colegas de Beit. Nós temos um compromisso diante de Deus, diante dessas pessoas. E há muitos que recuam, e há muitos que fogem, e há muitos que abandonam o projeto original de Deus para as suas vidas. E é por isso que nós estamos vendo o mundo debaixo de tanta dor, de tanto sofrimento, porque o homem está preferindo abandonar.
Abandonar o processo ao qual Deus o colocou. Deus, quando bota o homem no deserto, tem uma porta de entrada, mas também tem uma porta de saída. Ele bota ali dentro para você ser burilado, transformado, para que você possa aprender dele, vencer os obstáculos, para que você possa sair dali de uma forma perfeita, conforme a vontade dele. Então, cada luta que nós passamos é uma oportunidade que Deus nos dá para fazer cumprir, através da nossa vida, a vontade dele. E volto a repetir uma vez mais. Para você e para mim, a Torá é vida. A Torá é o caminho. A Torá é a luz. A Torá é o que vai nos levar à condição que o Eterno quer que nós alcancemos. Qual é essa condição? De varões perfeitos, ou de varoas perfeitas, de acordo com a vontade eterna. E essa perfeição, ela é delineada pela total obediência às mitzvot que o Eterno dá. Amém? Aí vamos para o quinto assim. Olha o quinto como é que é lindo. O verso 11. Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim Adonai o guiou, e não havia com ele, Deus estranho. Vamos parar aqui nesse 12 aqui. A águia, ela pega os seus filhotes e bota sobre a asa dela. Ela alça a boca, o ninho dela é sobre o espinhasco, né? Lá em cima, um lugar bem alto, e solta as águias, os filhotes, para que elas voem. Aí está comparando aqui o Eterno. O Eterno nos leva num processo, seja ele qual for, na família, no trabalho. Ele leva lá do alto do penhasco e nos solta, para que nós batamos as nossas asas. Infelizmente, o homem é muito preguiçoso. Ele quer que os outros trabalhem por ele. O que eu estou dizendo? O homem é preguiçoso ao ponto de não assumir o trabalho que Deus colocou na mão dele. Aí nós ficamos esperando que o outro venha pedir perdão a gente, mas o erro foi meu. Eu é que tenho que pedir perdão. Às vezes eu fico esperando que o outro faça caridade, que eu é que tenho que ir lá fazer. Então as atitudes têm que ser minhas, regulada pela Torá. Então quando Deus nos solta, Ele nos solta para que nós batamos as asas. E tanto a asa da fé como a asa da obediência, elas têm que ter a mesma força, porque senão a águia não voa. Se você for muito caridoso, mas não tem fé, você nunca vai voar, porque uma asa é forte e a outra é fraca. Então vai se esborrachar lá embaixo. Mas a águia, quando o filhote está caindo que não pega, ela pega ele e leva de novo para o ninho. Alimenta ele, fortalece ele, de novo o processo. E esse processo, para que nós venhamos vencer os nossos obstáculos, as nossas lutas, o Eterno nos leva, nos solta, aí quando vê que a gente vai se esborrachar, ele pega de novo, bota no ninho, fortalece um pouco mais, e depois leva a gente de novo. Aí você vê pessoas passando pelo mesmo processo várias vezes. Por quê? Não aprendeu ainda. Não tem as duas asas fortalecidas para voar. Por isso, elas estão sempre nesse processo. E não adianta você orar, não adianta eu orar. A mudança tem que ser da pessoa. É a pessoa que tem que querer, desejar, alcançar esta vitória. Ou seja, andar conforme o Eterno assim o determinou. E aí você vai vendo tantas lutas aí que poderiam ser abreviadas, poderiam acabar logo. Basta às vezes uma palavra, basta às vezes um posicionamento, basta às vezes somente uma atitude. Tem outros processos que é trabalhado dia após dia. Por exemplo, a paciência, né? Eu tenho que ter paciência com meu irmão, mas dentro de mim é um vulcão. Então, às vezes eu consigo um pouquinho, mas daqui a pouco eu solto, depois eu consigo um pouquinho mais, mas depois eu solto. Isso é um trabalho. Nós estamos sendo trabalhados dentro da nossa casa, na nossa família, pelos vizinhos que nos apontam os defeitos, pelos amigos que nos apontam, pelos nossos familiares que nos apontam.
Mas tudo isso é Deus trabalhando, é Deus te soltando lá dos altos céus, para ver se você alcançou o entendimento de como não mais passar por aquele processo. Nós não estamos aqui para repetir os erros dos nossos pais. Nós não estamos aqui para repetir os erros de quem quer que seja. Nós estamos aqui para evoluir, crescer na fé, crescer no entendimento e começarmos a andar como Deus quer. Por isso, Ana, há tantas lutas que vêm para a gente e repete, porque a gente ainda não passou na prova. Por isso, Mário, há tantas controvérsias, porque ainda não aprendemos aquilo que deve ser feito. E aí fica povoando a nossa mente uma série de pensamentos que, ao invés de nos ajudar e nos elevar, ele nos aprisiona no nível mais baixo da prova. E nós não saímos daquela prova, continuamos ali. Por quê? Porque eu não aprendi. Eu não aprendi a voar. Eu não aprendi a bater as asas. Eu não aprendi a vencer. E está escrito na palavra que nós somos mais do que vitoriosos, mas mais que vitorioso que está falando ali é nas lutas. Tive fome, estive nu, fui apedrejado, fui chicoteado, mas sou mais do que vencedor. Os profetas foram perseguidos, morreram por causa da sua emuná, a sua fé em Deus, e, no entanto, não recuaram, foram aprovados. E assim somos nós. Se queremos ser aprovados, não deixe a Torá de lado, não deixe de estudar a Torá, não fique mergulhando naquilo que os homens estão falando, mergulhe na Torá, porque o Deus que fala comigo é o Deus que fala contigo, o Deus que me revela é o mesmo Deus que revela a você, a qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas, nós precisamos entender isso, que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Pode falar. Bem acima de mim, né? Bem mais elevado. Como dizer, Ana... E outra coisa, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Você não quer me ensinar? Continua lendo. Não tem. Não. Não entendo nada, eu leio e não entendo. Persevera. Porque vai chegar um momento, Ana, que aquilo que você leu, o Senhor vai começar a te lembrar e vai começar a te mostrar. À medida que você vai lendo a Bíblia, o Taná, a Torá, ela vai te lavando, vai te purificando, vai tirando as escamas dos teus olhos. E quando você menos esperar, essa palavra vai estar tão viva dentro de você que quando você abrir a boca, você só vai falar dela. Aí você vai começar a compreender o que aquela palavra queria dizer naquele instante. Você está batendo essas asas. Ah, não estou conseguindo voar. E o Eterno te puxa de novo, bota no ninho, te fortalece, solta de novo. Todas as vezes que você vem aqui, você está batendo as asas. Você está se alimentando, se fortalecendo, para que no tempo certo esse conhecimento possa se manifestar através de sua vida. Amém? Não desista. Ah, não aprendi. Não desista. Certa vez eu falei aqui para o Mário perguntou assim para mim, Roberto, como é que eu devo pregar? Como é que eu faço para pregar? Eu falei para ele assim, lê. Aí ele falou, tá bom, eu leio e tal, mas... Não, meu filho, não estou falando ler uma vez. Lê 2, lê 3, lê 4, lê 5, lê 6, lê 7, lê 8, lê 9, lê 10, lê 11, lê 20, lê 100 vezes o mesmo trecho, até que o entendimento venha até você. Aí quando o Mário leu a segunda ou a terceira vez, ficou vermelho, não foi, Mário? Porque eu dei para ele ler um salmo. Eu dei um salmo, foi um salmo, sei lá, que foi para ele ler. Aí eu perguntei para ele, o que você entendeu? Ele, poxa, eu não consigo falar. Aí eu falei, então lê de novo, você não aprendeu. Aí o que você entendeu? Não entendeu, não conseguiu falar de novo. Aí leu a terceira, aí começou a ficar vermelho. Aí eu parei. Eu levei até o alto, soltei, mas as asas dele ainda não estavam podendo bater. Aí tive que pegar ele de novo, voltar para cá, deixar lá no ninho para poder se fortalecer. E assim temos feito com o Mário, assim temos feito com todos que estão aqui. Mas só tem que uns que acham que nunca vai voar, aí vão embora. Mas não estou preocupado se eles vão embora. É o livre-arbítrio deles. Agora, se eu quero alcançar a condição que Deus determinou para mim, para que eu seja feliz, o que eu preciso fazer? Estar presente, estar estudando, me fortalecendo, comendo,
para quando for solto, voar com as suas próprias asas, voar alto, voar baixo, voar rápido, com as suas próprias asas. Cada um vai voar com as suas asas. A asa da fé e a asa do conhecimento da palavra. Amém? Vamos para o 12 agora, verso 12. Assim só o Senhor guiou, e não havia com ele Deus estranho nenhum. Aqui ele está falando a questão da idolatria. E eu quero falar sobre a questão da idolatria aqui agora. O que é idolatria? Adorar um Deus estranho. Pois é. A idolatria, eu ouvi certa vez alguém falando sobre isso, não sei o nome direito, mas não importa, eu ouvi. Que ele diz que a idolatria, eu estou abrindo aspas porque não são as minhas palavras. Ele diz que a idolatria é um respeito, é uma honra muito grande que se dá a Deus. Aí você vai perguntar, que coisa é essa? Pois é, presta bem atenção. Você, para falar com o presidente da República, você fala direto com ele, Mário? Não. Você vai falar com quem antes? Assessor, assessor, secretário. E tem um montão de etapa até chegar nele. E se chegar. Então você imagina o homem nessa visão carnal, faz assim. Aí os homens que são carnais dizem assim, para mim chegar até Deus, eu preciso utilizar intermediários. Você está entendendo o que eu estou falando? Usar intermediário. Você ora por mim, intermediário. Eu oro em nome de fulano, de ciclano, intermediários. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Nós temos acesso direto ao Pai. É a Ele que nós temos que orar. E aí o homem começou a botar um montão de intermediário. O vulcão. Tinha pessoas que pediam a Deus pelo vulcão, pelo sol, pela lua. Aí começaram a fazer estátua de pedra, começaram a pedir a Deus pelaquela estátua de pedra. Na essência deles, porque a Torá está dentro de todo ser humano, ele reconhece que é um Deus. Mas ele quer usar intermediários para chegar a Deus. Aí você ora para esse santo, você ora para isso, você ora para aquilo, para chegar a Deus, você pede essa energia, você vai ver que a energia foi criada por Deus. Aquelas criaturas que o pessoal tem como santos, foram criadas por Deus. Então a gente vai naquilo que Deus criou, porque eu acho que não sou digno de chegar até o Eterno, e pedir ao Eterno. Não. Nós temos o direito, porque fomos criados por Ele, e Ele quer que nós cheguemos a Ele direto. E quando não chegamos direto, nós estamos na idolatria. Então a idolatria nasce de um respeito muito grande pelo Eterno. O respeito é tanto que eu me acho tão pequeno, tão sujo, que eu utilizo outros meios para chegar ao Eterno. A palavra do Eterno diz que a oração do justo tem muito seu valor. Quer dizer, quando uma pessoa, quando um irmão está orando por você, outro irmão está orando por você, o irmão, além de estar orando por você, mas a bênção também está caindo nele, porque está se preocupando com você. Como você está orando por mim, pela minha família, pela Ana, pela família da Ana, a bênção vai alcançar a Ana, mas também vai alcançar você, porque você está intercedendo por ela. Por outro lado, também fala, mas uma chia de não dar-nos exemplo. Quando quiser, entra no teu quarto, fecha a porta. Você com o Pai, direto. Mas eu orar por... Precisa de pegar. Sim, mas eu orar por você não é idolatria. Eu estou dizendo aqui que a idolatria é eu usar intermediário para chegar ao Eterno. Vou dar um exemplo, bem claro. Vou usar Maria para chegar no Eterno. Vou usar um santo desse aí da Umbanda, do Candomblé, para chegar ao Eterno. Não. E os cristãos usam quem para chegar ao Eterno? Isso é uma abominação. Hã? E os cristãos usam o que para chegar ao Eterno? Quem? Os cristãos usam o que para chegar ao Eterno? Yeshua. Pois é. Mas o que o Eterno está falando aqui é que não tem que ter intermediário.
Então, Yeshua não é o intermediário. Yeshua é o trabalhador, o enviado, para nos conduzir, nos ensinar como chegar. Qual foi a oração dele? Só que aquilo que você falou. Qual foi a oração dele? Só que você falou uma coisa, então, também. Eu não estou aqui para interpretar. Eu estou para obedecer a palavra. Mas a Nata fala, lá em 14,6 fala, Johanna 14,6 fala, tudo que pedires ao Pai em meu nome, não. Ali está errado. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, não. Eu não preciso pedir ao Pai em nome do Mashiach. É a idolatria que começou. Idolatria. Exato. É idolatria. O Deus Hércules. Então quer dizer, vai direto, é você e direto é você com o Eterno. Sim. É eu com o Eterno. Sim. E o próprio Eterno diz na Torá que quando for jurar, não jure por ele. Pode jurar por nada, nem pela casa, nem pelo seu cabelo, nem por ele. Mas para você jurar por ele, você tem que estar certinho que está certo. E certinho que vai fazer, porque se não fizer, é um pecado terrível. Melhor não fazer isso. Melhor não fazer. Ele não diz para orar pelo filho, pela mulher, nada disso. Por isso aquelas duas passagens. Sobre Deus tem em Yoshua, Josué, quando fala, eu e minha casa serviremos ao Eterno. Sim. Ou aquela outra frase, eu e minha família serviremos ao Eterno. Quando eu falo eu e minha casa, é o correto, é o certo. Minha casa sou eu. Eu, Mário, É você mesmo. o Mário. Isso. Agora, quando eu falo minha família, eu não sei se é a Júlia, se é a Renata. Se vão orar. Você é mentiroso. Se eu falar isso, eu sou mentiroso. Perfeito. Então, aqui, essa questão aqui de intercessor é uma questão da idolatria. Tem gente idolatrando Paulo, tem gente idolatrando Mateus, tem gente idolatrando tanta gente aí. E hoje em dia estão idolatrando os profetas aí, que não é profeta, são pessoas que têm um dom de profecia, dom de revelação. Aí as pessoas estão idolatrando pastores, padres, etc, etc. Aí estão dizendo que a igreja é a palavra de Deus. Aí a igreja agora está perdoando. Como a igreja católica perdoa, a igreja evangélica, quando vai lá o dia da Santa Ceia, vai perdoar pecado. E nós sabemos que só tem um que perdoa. O Eterno. O Criador dos céus e da terra. Então, nós temos que aprender a sair dessa meninice. Aí você vai nos lugares aí começa a ensinar tudo o contrário daquilo que está escrito na Torá. Interpretação desse ramo, interpretação do outro. Por que essas interpretações? Eu vou de acordo com o meu interesse. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Nós precisamos rasgar na carne, cortar a carne, nua, para sentir dor mesmo. Nós precisamos abandonar esse emocionalismo que nos aprisiona na idolatria. Às vezes nós sofremos porque estão falando disso, estão falando aqui, mas é a verdade. Mas isso dói, irmão. Você não está respeitando a minha fé, não está respeitando. Não estou respeitando. Eu estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Se você usa um intercessor, é idolatria. E se você diz que tem mais de um Deus, também é idolatria. E você vê que essa idolatria, ela nasceu da obediência. Obediência. Ou do temor a Deus. Mas tão excessivo, mas tão fora de propósito, que nós usamos intercessores para chegar, porque nós nos achamos dignos. Dignos de chegar até o Eterno. E você vê que lá no livro de Mateus, nos Evangelhos, Yeshua ensina a fazer oração. Qual é a oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele intercedeu em nome de alguém, Mário? Ele teve uma palavra direta. Aí você vai, por exemplo, para os Salmos de Davi, você vai ver que Davi, ele ora diretamente para o Eterno. Ele coloca as suas petições ali, as suas angústias, as suas aflições. E quem vai aliviar aquela dor, aquele sofrimento é o Eterno. Até naquele período que ele estava sendo perseguido pelo filho Absalão,
Ele estava ali, ele estava orando ao Eterno, clamando ao Eterno, através ali da sua tefilá. E você não vê ele invocando o nome de nenhum profeta, de ninguém. Eu posso dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas não em nome de Isaac, Senhor, faz isso por mim. Em nome de Abraão, faz isso por mim. Em nome de Moisés, faz isso por mim. Não. Eles não faziam isso. Eles reconheciam o Deus único, verdadeiro, a qual o pai Abraão seguia, o pai Isaac seguia. Você está entendendo, Ana? Eu, quando oro todo dia, eu oro esse. O Pai Nosso? O Pai Nosso e o Salmo 91. Está ótimo, filho. Depois eu oro para as pessoas. Perfeito, perfeito. Mas não bota ninguém, Assim. não bota ninguém entre você e Deus. Quando você acabar de falar com Deus, você diz amém, pronto. Já botei tudo que tinha diante de ti, Pai. Confirma a minha oração. Amém. A gente está ensinando aqui. Mas há muitos lugares aí que o pessoal ora no nome desse, nome daquele outro. Se você for, por exemplo, lá dentro lá dentro de uma seita afro, eles vão orar em nome daqueles ali, né? A oração. Se você vai, por exemplo, dentro daqueles pessoas lá, estão sempre orando aqueles salmos, né? Aqueles salmos não, aqueles mantras, que é uma oração também, é uma tefilá. Aí você vai em outro lugar, o cara está pedindo em nome de não sei a quem. E nós sabemos que Deus é imaterial, é incorpóreo. Não estou aqui criticando mas quando você vai ser doutrinado, você é doutrinado naquilo. Quando você faz a oração, Pai, em nome do seu filho amado. Você é o filho amado. Não, você é induzido a isso. Isso, e você não tem nem que orar em teu nome. Você é induzido a isso há tanto tempo. E até nos cursos de teologia, essas coisas tão similares, você vai aprendendo também isso. Isso vai embutir uma lavagem. Isso vai contra a Torá. Lavagem cerebral. Isso é uma lavagem cerebral na tua mente, ali em você, e tu vai ficar enraizado no tempo. Estamos aprisionados dessa idolatria há muito tempo. E o que acontece isso? Isso é aquilo que você falou. Não estou criticando ninguém. Mas a pessoa, o que acontece? Está naquele dogmatismo, está naquilo da interpretação. Não teve um encontro com o Eterno para não ser. A minha palavra ela não é para ser interpretada, mas sim Obedecida. obedecida. E não há intercessor entre homem e Deus. Colocaram isso aí no Abrit Hadashah, mas na Torá não tem nada sobre isso. E Yeshua veio para ensinar a Torá. Então, se colocar essas coisas, e ele, como Yehudim, Kadosh, ele nunca iria botar esse tipo de ensinamento. Até porque ele não escreveu uma página. Alguém escreveu por ele. E se alguém escreveu essas páginas, alguém poderia ter acrescentado alguma coisa. Eu não vou entrar nesses questionamentos e não quero questionar a fé cristã. Eles estão lá, bendito seja o nome do Senhor, que eles sejam felizes, está entendendo? Não tenho nada a criticar. Eu estou aqui ensinando a palavra. Eu estou ensinando aqui a Torá. E a Torá diz que não há intercessor entre Deus e o homem. Nós temos acesso direto ao Pai. O povo de Israel lá atrás pediu para Moisés, quando Deus falasse com ele, porque eles tinham medo. Por quê? Por causa do pecado. Que Deus fulminava mesmo e destruía mesmo. Então eles pediram a Moisés, porque tiveram, medo. Verdade. Eles tiveram medo. Mas não era isso que o Eterno queria que cada um pedisse. Só que tem uns trabalhos que se organizam. Você é o líder aqui, você vai organizar o trabalho aqui, você é ali. Mas isso não quer dizer que hierarquicamente, diante do Eterno, aquele que foi colocado como líder é mais do que aquele que não é colocado como líder. É apenas para dar uma ordem, uma organização no trabalho. Quando nós estivermos todos diante do Eterno, cada um vai receber segundo as obras de suas mãos. Tem que ter merecimento. E o merecimento é esse. Você fazer as coisas conforme a vontade do Eterno. Aí você vai alcançar méritos muito grandes de poder estar sentado aqui ou ali, estar participando aqui ou ali, conforme a vontade dele. E você vai receber um trabalho de acordo com as conquistas que tu fizeste, através da sua vida. E essa vida, ela prossegue, ela não para no túmulo, ela prossegue. E é isso que nós temos que entender.
Não acabou ali no túmulo. Ela prossegue, como diz as Escrituras, e como tem muitas histórias e muitos ensinamentos, tá entendendo? Falando a respeito disso. Mas vamos dar prosseguimento aqui ao verso 13. Ele fez cavalgar sobre as alturas da terra e comeu os frutos do campo, e também fez chupar o mel da rocha e azeite de uma pedeleira, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros de Baçã, e dos bodes com o mais fino trigo, e por vinho bebestes sangue das uvas. Jesurum, engordado, recalcitou, tu engordastes, e tu se engrossastes, e te cevastes. Então abandonou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Vamos entender esse Jesurum. Jesurum está se referindo aqui ao povo de Israel, que eles, pelo conhecimento, por tudo aquilo que eles adquiriram, aí eles se encheram de si mesmo, se engrandeceram e acharam que era o bambambam. E aí o que acontece? O Eterno vai mostrar a eles que Ele é Deus. Tira eles da pátria deles, tira eles da terra, envia para outras nações, vão sofrer consequência deste orgulho, dessa vaidade e dessa soberba. Se você entrar no Google, você vai ver o significado dessa palavra, Jesurum. Engordar, fortalecer, achar que é acima de tudo e de todos. Verdadeiramente, Israel foi aquele povo que estava dentro da posição, mas você vê que até eles deixaram entrar dentro deles algo que os tirou da posição com o Eterno. Começaram a interpretar, começaram a fazer coisas que o Eterno não mandou fazer, porque achavam que isso era temor de Deus, está entendendo? Para honrar Deus mais que todos os povos, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E a palavra nos mostra que é uma maneira simples para poder fazer a vontade do Eterno. É viver. Viver como o Eterno manda. Não é eu me encher do orgulho e achar que ele ali não anda comigo porque não faz a vontade de Deus. Não, aquele ali foi colocado do meu lado porque alguma coisa eu tenho que ensinar e alguma coisa eu vou aprender através desse estudo aqui junto com essa pessoa. Então nós temos que ser sempre humildes. Na obra de Deus nós temos que ser sempre humildes. A gente não pode deixar esse orgulho, essa soberba, essa altivez entrar dentro de nós. E quando chama de Jesurum, é exatamente isso, porque isso engordou o povo de Israel ao ponto de eles acharem que era o bambambam, o máximo de tudo. E Deus mostra, abate eles para mostrar que não é nada disso. Isso nós trazemos para nós. Estamos estudando aqui a Torá e por isso eu vou sair falando mal das outras religiões. Por isso eu vou criticar as outras? Eu não, estou falando aqui porque nós estamos estudando a Torá. E na Torá está dizendo que nós não temos que ter outro intercessor, outro Deus. Não tem esse Deus aqui, Deus ali, Deus acolá, não. Ah, mas isso tudo é Deus, é um só. Não, Deus é um. Então não precisa se dividir. Deus não se divide. Deus é e ponto. Você crê ou você não crê, Deus é um. É único. Porque se houver dois deuses, irmão, você imagina, um Deus diz assim, a gravidade agora é para cima, aí outro diz, não, é para baixo, o outro diz, é para o lado. Qual é que vai prevalecer, Mário? A gravidade para cima, a gravidade para baixo, a gravidade de lado? Então, se tivesse três deuses, seria. Agora, se um outro Deus criou o Deus que nós servimos, esse outro é Deus, e esse que nós estamos servindo não é Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Se um Deus criou um Deus, o Deus que criou o Deus, esse é Deus, o outro não é Deus. É criação. Aquilo que você fez aí, antes de começar o estudo, você botou 3 louvores. Lembra disso? Sim. O primeiro louvor foi qual? Outro. Deus. Deus. Grande é o Senhor. Grande Deus. Isso. Em português, esse mesmo louvor, eu falo inglês. Esse mesmo louvor, em português, não estou criticando, estou falando Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Mas ele não fala isso aqui nesse cântico, não. No cântico, nesse cântico no hebraico, só fala de um. Só um. Não, no hebraico é só um. Só um. Em português, Vários. fala das atividades, é só um, só eterno. Perfeito, mas o que nós estamos entendendo aqui é que só existe um Deus. Só existe um, só tem Vou bater nessa tecla, não existe mais de um Deus. Porque a Torá me diz que é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu sempre. Aí bota a mão na tua cabeça e olha o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que ele está fazendo a oração que Deus falou? Eu nunca vi Yeshua, né, pelos escritos que eu já estudei, ele orando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre ninguém. Ele apenas falava, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Eu digo para ti, Lázaro, sai para fora. ali quando ele está ali, no túmulo de Lázaro, antes dele mandar sair, ele foi responder e ficava no fronte. É o que está escrito ali, né? Ao Pai. Porque é o Pai, não é ele. É o Pai. Só que a pessoa diz. Ele foi criado. Ele não é inicriado. O único que não foi criado foi o eterno. Verdade. Por isso que eu estou dizendo, aí por temor, a pessoa ter muito conhecimento, como tem muitos que endeusam também a Moshe, os sábios. Eu não. Eu só endeuso um só, o eterno. Quem quiser endeusar quem quer que seja, é o problema deles. Ali, por exemplo, isso que você está falando. Ali quando Moshe vai a Faraó, vou dizer que Moshe está indo ali como Deus. Pois é, não é Deus. Nunca foi. Ele nunca foi. Mas o Eterno diz a ele, para Faraó você será Deus. Por que Deus fala isso para ele? Porque Faraó se considerava Deus. E ele só poderia falar com outro Deus. A mulher de Faraó era deusa lua. Faraó é Deus sol. Aquele negócio dos deuses que eu te falei, o temor a Deus, aí eu estou adorando o sol, estou adorando a lua. Eu tenho que tirar tudo isso, porque são meninices, são criancices. Estamos fora da Torá. E quando nós começamos a falar que isso, aquilo é Deus, e temos que orar aqui, assim, ali, assado, não. Você tem que conversar com teu pai e ele vai te responder. E isso é ensinado o tempo todo. Pode fazer. Se eu souber responder, eu vou responder. Esse estudo que hoje, Deuteronômio 32, do 1 ao 52, é o último cântico de Moisés. É um cântico, é uma continuação da paraxá anterior. Sim. É o último cântico dele. Sim. Ele está sabendo que o Eterno falou para ele, e estava próximo, né? Tendo ele aqui nessa terra. Os dias dele estavam bem próximos. Então ele já sabia que ele não ia continuar. Ele estava se importando, ele sabia. Então foi o único que o Eterno revela que o Eterno não revela. Como fala em Eclesiastes, há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo para estar alegre, há tempo para estar triste. Tudo tem um tempo determinado. Mas aqui o próprio Eterno fala para Moshe. Os dias dele, e aqui estava se aproximando. E eu te pergunto, Mário, quem era Moshe diante do povo? Era o líder. Por isso Deus fala com ele. Mas isso também não impede Deus de falar com um profeta anônimo. Não limite Deus. E não exalte Moshe acima dos outros. Não. O Eterno pode falar para qualquer um, você vai viver até tal dia e ponto. E na história tem relato de pessoas que sabiam quando ia morrer. Teve um outro que soube quando ia morrer. Você falou, eu posso alimentar a minha irmã não ligou para mim, minha irmã ligou para mim, falou para mim, eu falei com ela, aí ela falou, falei para ela, minha irmã, não vou agora não, eu vou no carro do Dia das Mães. Aí daqui a pouco eu ligou de novo, não, vem aqui, isso foi no sábado, quanto é tempo? Eu tinha dado minha sobrinha do lado, tem de olhar. Aí fui lá, brincando, falando. No dia seguinte, eu dormi, o telefone está na porta. Ela pegou, não queria saber que eu fui lá, deu uma volta lá no condomínio, falou com todo mundo.
E aí? Então a gente não pode falar que falou só com Moisés. E não pode falar que só fala com isso para quê? O Eterno faz como Ele quer. A gente está aqui para obedecer. Nós temos que nos colocar na posição de servo. Ponto. Vamos para o verso 15. Com deuses estranhos moveram a zelo, com abominações o provocaram a ira. Aqui entra aquela questão da ira, né? E aqui está mostrando que todas as vezes que nós adotamos outros deuses, isso gera a ira. Mas Deus não tem ira, Deus não tem nada disso. O que acontece? Ele deixou as leis, e segundo as leis dele, segundo a Torá, essa transgressão vai trazer sobre a tua vida consequências. E aí o pessoal, para as outras entenderem, terem temor a Deus, diz que é a ira. Quando eles dizem que Deus tem braço, Deus tem olho, Deus tem isso, não, Deus não tem nada disso, Deus não tem forma, Ele mesmo afirma que Ele não se apresenta a ninguém em forma alguma. Então, aqui, esses deuses estranhos exatamente são essas doutrinas que não é feita por Deus. É nós abraçarmos aquilo que Deus não falou para abraçar. Ora sim, ora assado, faz isso, faz aquilo. Não. Deus quer uma comunhão contigo, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer saber o que está passando contigo, você falando com Ele. Eu quando eu oro, eu quando... Só tem um detalhe aí. Ele sabe muito, ele sabe mais do que ninguém. O que está passando comigo, o que está passando contigo, ele sabe até muito lá na frente. Sim. Só que ele quer que Deus está vendo. Ele quer ouvir a sua voz. A oração é uma conversa com Deus, olha. Que as pessoas ficam botando, querem subir no monte, fazer isso. Com um amigo, às vezes tem amigos que eu paro para conversar, vira uma vigília. É tanto assunto falando da Bíblia, é tanto assunto falando de Deus, que a gente vai conversando, vai ver a hora, já foi embora. O Márcio, quando vem aqui, às vezes saía meia-noite, 1h, porque a conversa ia embora. E outras pessoas que nós tivemos contato. Então, a nossa conversa com Deus tem que ser prazerosa. Você está entendendo? Eu tenho que ter prazer de estar na presença de Deus, conversando com meu Pai. E eu digo uma conversa mesmo, pode ser conversa longa, você ficar horas e horas ali conversando com Deus. Por que não? Por que não? Não tem que ser aquela coisa rápida, porque tem uma novela para passar na televisão, ou porque eu tenho que atender lá, estão tocando lá a campainha lá da minha casa. Não, entrei na presença do Pai, é eu e Ele ali. Fica ali com Ele. Porque enquanto você estiver ali, você está segura. Enquanto você estiver ali, você está recebendo dele aquilo que você não vai receber de ninguém aqui na terra. Então, oração é uma intimidade que você tem com teu Deus. O homem é chamado orador. Orador quer dizer aquele que faz oração. A palavra no hebraico é orador. O homem é orador. É o que faz oração. Então, a oração, ela tem que ser constante. Nós temos que estar em contato constante com o Eterno. Você no seu trabalho, você na rua, aonde quer que você esteja, você está em contato com Ele. Por isso nós precisamos manter a nossa mente dentro da Torá, praticando ela o tempo todo. E quando vier coisas contrárias à Torá, você pedir força ao Eterno, ali você está orando. Senhor, me dá força para não revidar isso aí que estão falando, não abrir minha boca de maneira arrogante, de não machucar esse, não machucar aquele. Então, quando você está ali conversando com o Eterno está trabalhando no seu interior, Ele está vendo a sua intenção, Ele está vendo que você não quer se contaminar com aquela situação. A situação virão. Mas você está em contato, está conversando com o teu pai. Você chega na tua casa depois do dia de trabalho, ó Deus, muito obrigado, trabalhei, o Senhor me abençoou, me enviou os recursos. Você orou. Você vai, por exemplo, fazer uma oração, tem um mandamento de lavar as mãos, você lava as tuas mãos. Aí você vai orar em hebraico, se orar em hebraico está bom, se orar em inglês está bom, se orar em alemão está bom, se orar em português, que é a tua língua, está ótimo. Vai lá, ó Deus, Tu és o Rei do Universo, vou me santificar agora com a lavada das mãos, amém. Aí vai lá orar. Toda vez antes de orar, eu lavo a mão. É bom. Eu não sabia, ele ensinou hoje, agora, quando eu cheguei. Eu não sabia.
Pois é. Quando você entra aqui na casa do Eterno, tem que lavar as mãos. Está escrito na Torá. Se você for numa sinagoga, toda sinagoga tem aquele lugar para lavar as mãos. Eles têm muito tempo de prática da Torá, né? Eles lavam lá as mãos. Não, vir para a casa do Eterno, tem que lavar as mãos. Você tem que se apresentar pura. Então, quando eu for orar lá em casa, também tem que lavar as mãos. Você vai lá, o lugar lá, limpinho, bonitinho. Aí antes de você lavar as mãos, é lavar só passar as águas e tal, né? Aí você olha para o céu e fala assim, Eterno, eu vou lavar as minhas mãos aqui em obediência a esse mandamento, essa mitzvah, ou esse mandamento. Aí lava as mãos, seca, aí vai orar. Por exemplo, de manhã, você vai orar de manhã, né? Que maravilha. Você vai lá, faz a sua... Olha só como é que a coisa é linda. Você vai lá, faz a sua higiene bucal, a coisa toda. Aí está toda perfeita. Aí você vai lá e dobra o joelho, ou sentado, ou como você quiser. Aí conversa com o pai, mais um dia, te agradeço à noite. Orou. Ora muito de madrugada também. Às vezes eu sou 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Lava as tuas mãos e ora. É uma mitzvah. Chazinho de camomila, muita coisa na cabeça. Que ajuda muito. Muita preocupação, muita coisa, eu não consigo. Não, mas você chega lá, lava as mãos, peça de dor, Deus, me dá uma noite tranquila, e vai embora. Ora para tu ver. Vai mudar tudo. Amém? Então vamos entrar aqui no verso 17. E oferece um sacrifício aos demônios. Qual o significado da palavra demônio, Mário? Qual o significado da palavra demônio? Adversário. Então, olha aqui, ó. Oferecer um sacrifício aos demônios, aos adversários. Não a Deus. Não a Deus. Deus é um. Há deuses que não haviam conhecido, deuses novos que não apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. Esses deuses aí. Aí diz, ouvidastes a rocha que te gerou e te engrandecestes do Deus que te formou. Ou seja, esse Jesurum, ele faz tudo isso. Você viu a Deus estranho, se engrandeceu em relação a Deus, achou que é mais que Deus não é nada, e vai embora. Vendo isto, Adonai os desprezou por causa da provocação que lhe fizeram seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei deles o meu rosto, e verei qual será o seu fim, porque geração perversa são eles, filhos que não há fidelidade. Então Deus está falando que aquele que abandona a Torá, que abandona seus princípios, não são fiéis, são desobedientes. E Deus vira as costas. Aí você vai ver, por exemplo, o salmista Davi pedindo a Deus para não virar o seu rosto. Não é isso mesmo? Mas essa oração de Davi está baseada onde? Aqui na Torá. Davi nasceu antes ou depois da Torá, Mário? Bem depois. Bem depois. Então ele estudava a Torá e ele colocava em prática. Então as orações dele estão dentro aqui. E aqui Deus está falando que vira o rosto daqueles que cometem iniquidade, que adoram Deus estranho. Aí você está vendo aqui que eles colocaram sacrifícios, deram oferta a demônios. Que ofertas são alianças que eles fizeram com povos e deuses estranhos. Está entendendo, irmã? Adversário deles. Qual é o adversário deles? É a transgressão, são eles mesmos. Aí Deus vai virar o rosto e vai ver se aquilo que ele está fazendo agora vai abençoar ele. É o que Deus tem feito agora. Virou o rosto, agora vou ver se esses deuses de vocês aí, que vocês clamam tanto, vai te livrar desse negócio aí do Covid. Vai te livrar dessa pandemia. Vai te livrar desse vulcão que vai entrar em erupção. Vai te livrar dessa guerra que está chegando. É Deus virando o rosto mesmo. É a águia soltando o seu filhote para ver se ele voa. Você está entendendo, irmã? A gente tem que estar conectado com essa palavra para entender o que Deus está falando.
Quem muito dá será muito cobrado. Está muito estranho. Gente, é quanto o homem com o homem, não tá mulher com mulher, é o problema deles. Problema deles. Não estou criticando, não. Há muita coisa que é contra a vontade de Deus. Perfeito. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte: enquanto nós estivermos arrogantes, acharmos que somos deuses e servimos deuses que não são Deus, isso tudo vai vir. Eu fiz aqui nessa noite aqui um desafio, né? Eu quero ver agora os profetas orar e dizer: acaba hoje esse negócio. Algum levantou, amado? Veio os outros falar que vai ter mais morte. Isso não está falando nada, está chovendo no molhado. Ó, está acontecendo, está vendo aí? Eu quero ver sim, falar, ó, vai acabar aqui porque Deus falou isso. Nenhum deles levantou. E nem as vacinas, meu amigo. Se bobear, vai dar efeito nenhum aí. Eu estou orando para Deus perdoar. Antes falou que é a pior de todas, que é muito forte. Até a criança está pegando. Nem o medicamento, a injeção não tem. Só que aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, que é variante. Na Europa, já está a terceira fase. Nós estamos na terceira também. Então, o que acontece? E lá também. Mas lá eles têm respeito, lá existe a lei, aqui não. Pois é. É uma bagunça, vamos falar a verdade. Mas vamos lá, irmãos, dentro dessa palavra aqui. O Eterno virou o rosto. Então, quando eu estava falando aquilo, eu estava falando baseado na Torá, não é por arrogância nem soberba, não. Era exatamente assim que os profetas falavam. Eles olhavam na Torá e via a atitude do povo e diziam: ó, vocês vão sofrer por isso. Mas só tem que tomar cuidado com o seguinte: essa pandemia que está aí, fala essa pandemia maldita, é isso, é aquilo. Talvez segundo a comunicação de 13 e 14. No 13 fala: se eu cerrar os céus e não ver a chuva, o Senhor ordenou os gafanhotos que possuem a terra. Então foi no desacredito. Aqui na América do Sul, na Argentina, no Paraguai, uma nuvem de gafanhotos. Mas não foi toda a humanidade. Não, não precisa ir muito longe. E o Rio Grande do Sul também tem. É. E o que acontece? E se eu enviar uma peste entre o meu povo, está lá, se eu enviar uma peste, quer dizer, essa pandemia é uma peste. Então, quer dizer, é o próprio Eterno que envia. E por que está aí? Vai 14, aí vem o antídoto. Aí vai vir o antídoto. O 14. Se não, como que se chama pelo meu nome? Se humilhar, orar, Se arrepender. se arrepender, se desviar dos seus bons caminhos, eu ouvirei do Senhor salvar. E qual tem sido a oração do povo aí? O pessoal está pedindo tanto para orar. E o que está sendo da oração? Não tem oração de arrependimento. As igrejas aí não estão fazendo nem jejum, nem jejum como fez o rei lá de Nínive. Não está tendo, não. Não está tendo. Agora, se a gente compreende que o Eterno está cuidando do seu povo, e quando eu digo povo é toda a humanidade, qual é a causa disso aí? São os nossos pecados, amigo. São os nossos erros. São as nossas transgressões ao Todo-Poderoso, as suas leis. E aqui está bem claro para a gente. Deus está deixando. Foi Deus que deixou Adolfo Hitler se levantar com tanta força. Foi Deus que deixou tantos homens violentos levantar aí contra todas as nações. Por quê? Porque o homem estava igual o Jesurum, engordou e achou que não dependia mais de Deus. Aí adotou deuses estranhos. Aí está cheio de deuses estranhos aí. Cheio de deuses estranhos. Agora, eu fiz o desafio, cadê? Alguém se levantou? Alguém falou alguma coisa? Por que não? Aí está o pessoal subindo no monte, irmão. Vai continuar subindo no monte, descendo no monte, é pegando enfermidade, é pastores pegando Covid, é pastoras, né, que até pastora tem, é pastoras pegando Covid, todo tipo de coisa. A mortandade assolando aí os morros, as comunidades. Não teve arrependimento ainda, amigo. Deus pode fazer cessar a qualquer momento. Amém, Baruch Hashem. Mas, e nós, o que estamos fazendo para isso? Ao meu joelho, quando eu cravo no chão ali, eu peço perdão por mim, pela minha família, pelo meu estado. Estou pedindo perdão, amigo. Eu peço perdão todo dia eu perco. Isso, mas eu estou pedindo perdão por essa geração
que está pecando contra o Eterno. Eu não me englobo só aqui na Beit, não. Eu estou falando de todo o povo aqui do Rio de Janeiro, Brasil e mundo. Eu não sei quando o Eterno vai me ouvir, você está entendendo? Porque depende da mudança do povo também. Será que a gente já aprendeu a lição com essa Covid? Porque o Eterno mandou lavar as mãos, né, para quando entrasse na casa dele, que a coisa toda. As pessoas iam para o templo, com exceção dos judeus na sinagoga, e nunca lavaram a mão. Nunca olharam para a Escritura e nunca tiveram temor e tremor diante do Eterno. Mas é uma mitzvah que está aí na Torá. Amém? Vou dar prosseguimento aqui, verso 21. A zelos me provocaram sem aquilo que não é Deus, e com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provarei a zelo, e com aquele que não é povo, com uma nação insensata, os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu, um fogo se acende até o mais profundo do Seol, e devora a terra com seu fruto, e abrasa os fundamentos dos montes. Olha o Seol aqui, Mário. O que significa Seol? Sepultura. Hã? Sepultura. Então o Eterno aqui está falando que o fogo dele... Aí aqui na tradução tem que dizer, está escrito nessa tradução aqui, está escrito inferno que não existe. Não está inferno aqui, é Seol, sepultura. Eu botei Seol, eu não escrevi Seol. Aqui tem inferno que não existe. Seol é sepultura. Sepultura. Então o Eterno está falando que o fogo dele vai entrar na sepultura. E quem é que está na sepultura, Mário? Quem é que está na sepultura, Mário? Não dê volta. Quem é que está na sepultura? Os mortos. Ele está falando que esse fogo dele, pela desobediência, vai alcançar até os mortos. Está entendendo, irmão? Aquele lugar de ranger de dentes, sofrimento, é aí, ó. Mais uma vez falando aqui. Seol é lugar de mortos. Então, o fogo dele abrasador sobre aqueles que desobedeceram vai chegar ali. Isso quer dizer o quê? O que eu estou fazendo de errado aqui, se eu não for punido aqui na terra, o Senhor vai me punir. Está entendendo, Mário? Depois de morto vem a pena. Vem a justiça. Ninguém está livre da justiça. Aí a pessoa vai me matar para ficar livre. Não, se matou, vai pegar ela do mesmo jeito. Está entendendo, irmã? É um crime também. Se matar é um crime. E horrendo. Seol está aqui, né? Aí diz assim: mares amontoarei sobre eles e esgotarei com eles as minhas setas. Consumidos serão de fome, devorados de raios, de amargura. Olha a amargura, Mário. Destruição. Contra eles enviarei dentes de fera, juntamente com veneno das que se abrasam no pó. Por fora devorará a espada e por dentro o pavor, tanto o mancebo como a virgem, assim a criança de peito e ao homem encarnecido. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Você está vendo aqui o que vai mandar? Até essas doenças psicológicas, Mário. Ele vai mandar a doença exterior, a fome e as psicológicas. Entre essas doenças psicológicas, quais são as outras? Quais são as que a gente conhece? Depressão, síndrome de pânico. Está vendo? Está conseguindo ver, Mário? Na escritura aqui, na Torá? Está vendo o que o Eterno está falando? Que aqueles que, Jejurum, aqueles que acham que é mais que alguma coisa, que como é que vai ser a vida dele? Ou aqui ou do outro lado? Está observando ou não? Ou eu estou falando besteira aqui? Preste atenção no que eu estou falando, que está sendo dito aí.
E ele disse que ia tirar. E ele disse que ia espalhar o povo dele, porque ficou Jesurum, arrogante, soberbo, ia se espalhar pelas nações. Aí diz assim: se eu não receasse a vexação da parte do inimigo, quem é o inimigo? As outras nações, para que os seus adversários, iludindo-se, não dissesse: a nossa mão está exaltada, não foi o Senhor quem fez tudo isso. O que ele está dizendo aqui? As pessoas falam assim: ó, aquele ali morreu porque mexeu comigo. O que Deus está falando aqui? Não é você não, é ele que está fazendo justiça. Lembra que eu falei aqui do ungido? Que as pessoas interpretam mal, não pode tocar no ungido? Não, eu não posso transgredir a Torá, você está entendendo, Ana? Porque se eu transgredir a Torá, eu vou sofrer as consequências dessa transgressão. Se o cara anda desconcertado e vem me agredir, transgredindo a Torá que ele tem dentro dele, ele apenas não dá atenção, e se eu usar a mesma arma dele, eu vou ser réu do mesmo jeito que ele. Eu falei isso no estudo anterior a esse. E aqui está se confirmando também que as nações vão dizer: olha, tudo isso aconteceu com ele porque eles mexeram com a gente. Não tem gente que fala isso, Mário? Mexeu com a gente, agora está sofrendo, agora vai mendigar. Nada, ele está entrando no processo com Deus, não é com o homem. E aquele que está falando na sua arrogância vai entrar no processo com Deus. Ninguém vai escapar, seja aqui ou lá no Seol. Porque são gente de falta de conselho, e neles não há entendimento. Se eles fossem sábios, entenderiam isso, e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000, e 2 fazer fugir 10.000, e a sua rocha não os vendera, e o Senhor não os entregará? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são venenosas, e os seus cachos são amargos. O seu vinho é veneno de serpente e peçonha cruel de víbora. Não está isso encerrado comigo? Deus está falando. Tudo isso aí que está fazendo aí não está encerrado aqui comigo? Eu não sei isso tudo? O outro ali aconteceu porque ele mexeu com fulano, é ungido, mexeu com pastor, é ungido. Ei, você vai sofrer as consequências da lei porque você transgrediu a Torá. E se aquele que foi atingido também transgredir, vai sofrer também. E a Bíblia diz que aquele que foi muito dado, muito será cobrado. O povo de Israel está sendo muito cobrado porque foi muito dado a eles. Está entendendo, Ana? Mas a lei tanto é para judeu ou como para gentio. Não muda, porque o Eterno é dono de toda a terra e de toda a sua plenitude. Baruch Hashem por isso. Olha o que ele está dizendo aqui: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Ou seja, estão transgredindo, as coisas que estão inseridas na lei vai atacar, vai chegar até eles. Amém, Mário? Porque o Senhor vindicará o seu povo e se arrependerá no tocante dos seus servos. E quando vi que o poder deles já se foi e que não resta nem escravo nem livre, então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam? Os que comiam a gordura dos sacrifícios deles e bebiam o vinho das suas ofertas e de libação. Levante-se eles e vos ajudem, a fim de que haja agora refúgio para vós. Vede agora que eu sou, e que não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Quem fala isso?
Então ele mata, ele faz viver. Ele faz a pessoa pagar o preço dos erros, das transgressões. A vingança de quem, Mário? A vingança de quem? Do Eterno. Então, se a vingança é do Eterno, eu posso pedir a Deus para vingar a minha causa, irmã? Está tudo na mão dele. Tudo na mão dele. Como servo, eu me mantenho na posição e pronto. Quem quiser levantar o calcanhar, problema deles. Agora, olha agora que outra coisa. Ele diz que dele é a vingança. Vingança de quem, Mário? Vingança de quem? Dos filhos rebeldes, dos que violaram o seu pacto. A vingança do Eterno é sobre eles, até que se arrependam e façam techuvá. Pois levanto a minha mão ao céu e digo, como vivo para sempre, se eu afiar minha espada reluzente, a minha mão travar do juízo, então retribuirei vingança aos meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Qual é a recompensa que ele vai dar, pai? Dor. Qual é a vingança dele? Para aqueles que transgridem a Torá. Deixa bem fixo isso na sua mente, viu, Ana? Viu, Mário? A transgressão traz a vingança de Deus sobre nós. Sobre nós. E a recompensa dele vai vir sobre nós se nós o odiarmos. E como é que nós odiamos Deus? Abandonando a Torá. Será que eu estou sendo claro? Tem desculpa? Deus falou lá em cima, nessa mesma passagem, que Israel se rebelou, ficou rebelde, abandonou a sua rocha, e que ele virou o rosto, e disse que eles se tornaram inimigo. Isso quer dizer que nós somos inimigos de Deus, como transgredimos a Torá, Mário. Tem temor dentro de você? Se tem, não transgride. Se tem, não faz a obra de qualquer maneira. Transgredir o quê? É errar. Se Deus manda não matará e você mata, você transgrediu. Se Deus diz honra teu pai e tua mãe e você não honra, você transgrediu. Se Deus diz guarda o shabat, que é o meu shabat, e você não guarda, você transgrediu. São 613 mitvot para se guardar. Por isso nós estudamos aqui a Torá. Para nos lembrarmos sempre, até o nosso dia de morte. Quando nós abandonarmos esse tabernáculo, aqui na terra parou o meu estudo da Torá. Mas como eu creio que a vida prossegue, eu continuarei estudando a palavra do Eterno. Porque ela testemunha na terra e aonde mais, Mário? O céu, Shemaíns, né? Na região celestial. céu e terra. Céu e terra. São as duas testemunhas, né? Céu e terra. Porque a Torá está no céu e a Torá está na terra. Olha. 42. De sangue embriagarei as minhas cetras e a minha espada devorará a carne do sangue das mortes e dos cativos, das cabeças cabeludas dos inimigos. Aclamai, ó nações, com alegria, o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos aos seus adversários e retribuirá a vingança e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Aí fazendo expiação, Mário. Essas catástrofes, essa vingança do Eterno, fazendo expiação pelo povo dele, quitando a lei, fazendo com que seja quitada a lei diante
das sanções que é dada a esse povo rebelde que anda de qualquer maneira e as nações que não quiseram ouvir do Eterno. Veio, pois, Moshe e proferiu todas as palavras desse cântico na presença do povo, ele e Oséia, filho de Num. E acabando Moshe de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje vos testifico, as quais haveis de recomendar aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque esta palavra não vos é vã, mas é a vossa vida, e por ela mesma a palavra prolongarei os dias na terra, a qual ides passando o Jordão para possuir. Qual é o conselho de Moshe depois disso tudo que ele falou, Mário? Cumpra! Qual é a minha palavra aqui para a Ana, para a Mari, para quem ouvir esse áudio? Cumpra! Viva a Torá! Não deixe os homens te conduzir pelo engano e pela mentira, pela idolatria. Obedeça, guarde o Shabat, guarde as festas do Eterno, na data certa. Ah, não, a Páscoa aqui no Brasil, nos calendários gregorianos, vai ser quando, Mário? A Páscoa pagã vai ser quando? Mas a nossa será dia 14 para 15 de Abib. A Páscoa de chocolate, essas coisas não é de Deus? Não. Ah, não? Não. É pagã. É o quê? É pagã. Não tem nada a ver com o Eterno. A Páscoa do Eterno é o Pêssego que nós celebramos aqui. É. E nós vamos ver se fazemos aqui, vamos nos organizar para isso. No judaísmo se fazia muito, nos círculos palmeiras. E o que acontece? No dia 20, 14 dias a transição vai dar dia 27 e 28 de março. Vai ser o último sábado e domingo. E vai ser o lua cheia. 4 de abril, no sistema, primeiro domingo, não é lua cheia. Amém? Agora aqui vamos falar da morte de Moshe, pode? Pode terminar, né? Se quiser, 15 minutos, posso um pouquinho mais? Aí diz assim: naquele mesmo dia falou Adonai a Moshe, dizendo: sobe este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte, a que vai subir, e recolhe-te ao teu povo, e assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Ó, e se recolheu ao seu povo, porquanto pecaste contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Meribá de Gade, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás a terra que eu dou aos filhos de Israel. Por que ele não entra? Porque ele pecou diante do povo de Israel, ali na terra, em Meribá, ali nas águas. Ele pecou e não santificou o Eterno. E se nós transgredirmos a Torá, nós estamos santificando o Eterno, mano? Desobedecendo a Torá, estamos santificando? Não. E o que nos sobra? A morte. Só que Deus tomou para ele. Você observou aqui também que Deus falou que ele ia congregar com o seu povo? Está visto aqui? Com o seu irmão Aharon, ou Arão, congregou com o seu povo lá quando ele morreu no Monte Or. Isso está dizendo o quê? Que a vida continua. Só que ele ia para o povo dele. Qual é o povo? Aqueles que obedecem, que estudam a Torá e que fazem a vontade do Eterno. Esses estarão juntos. E quem anda de qualquer maneira vai congregar com um povo que anda de qualquer maneira, até aprender. Vai sofrer, vai ranger dente. Mas é isso. A transgressão
a transgressão deles será sobre eles. Amém? Então aqui está mostrando que Moshe morreu porque pecou. Ponto. Mas que ele iria congregar com o povo de Israel. Não é o que está escrito aqui? Juntamente com Arão? Então a morte não acaba no túmulo. A morte segue a vida. No túmulo fica o quê? O corpo, a matéria. Mas o espírito volta para Deus. Pelo caminho da dor, ranger de dente e sofrimento. Pelo caminho do amor, da obediência. Entendeu, Ana? Então, esses dois caminhos se manifestam aqui. E todas as páginas que escrevemos no livro da nossa vida serão apresentadas diante do Eterno. E ali você vai saber qual é o teu galardão. Porque Deus não deu o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Agora, Deus vai vingar aos rebeldes, ao desobediente, o quê? Vai aqui por ranger de dente. E você que andou como eu quero, vai para cá, vai aprender aqui. Então, quem é rebelde recebe a sanção da Torá, da lei. Só que esse ranger de dentes, a gente vamos ver isso na Tirada Chave, na nova aliança conhecida. Então vamos ver lá. Aí eu fui pesquisar aonde tem na Torá isso, ranger de dentes. Confesso. Não achou? Não achei. Mas depois a gente vendo, analisando, vendo, foram dados novos. Aquilo ali é um estudo, Mário. Ali vai ser ranger de dentes. Se você pratica as 20 volts de mandamento do Eterno, você vai procurar. Se você não pratica, vai ser uma ranger de dentes. Você vai chegar lá na frente. Não é dela. Vai passar por etapas. Interessante isso. E eu pesquisando, falei, cara, vai depois. Deuteronômio 28 está dizendo das bênçãos e das maldições. E aquela lei ali não fica só na terra. Eu li Deuteronômio 28, ponta a ponta, folheando, não consegui achar o ranger. Mas você não viu as bênçãos e as maldições ali? Mas aí, isso aí, as bênçãos e as maldições. Se eu estou dizendo para você que a vida continua após morte, Continua. aquela bênção, passarão os céus e a terra, mas não passará a minha palavra, aquela palavra se continua se firmando lá. Moshe ia congregar com um povo que obedece. Onde é que está essa passagem que vocês estavam trabalhando? Estamos em Deuteronômio capítulo 32 todo. 22. Então, veja aqui, Mário, você não achou lá por quê? Se o Eterno está falando que a palavra dele não fica só na terra, ele prossegue. Ela não muda. E ela é uma testemunha contra a gente, aqui e lá. Se ela está dizendo, pensa em maldição, os dois caminhos, esses dois caminhos seguem nós após a morte. Nós vimos aqui no Seol. E o Eterno vai vingar no Seol. Esses dois caminhos, é aquilo que eu tenho, esses dois caminhos, bênção e maldição, é a nossa conexão. Se eu estiver conectado com o Eterno, se eu estiver dentro da posição que o Eterno manda, conectado com Ele, é barra, é bênção. Se eu estiver desconectado com o Eterno, fora da palavra das 20 volts, É maldição. Então vamos lá, Mário. Você é o corpo ou você é o espírito? eu sou espírito. Então você está falando de quê aí? Essa bênção, maldição, acompanha o espírito. O espírito está na carne, vai ser aqui na carne. O espírito morreu, na região celestial vai te acompanhar. Qual a dificuldade? Essa palavra é para o Mário, é para o Roberto. Não a carne que o Roberto habita e nem a carne que o Mário habita. É difícil entender isso? É difícil isso, irmão? Você aqui vai ter mais temor e tremor diante de Deus
Por quê? Porque você está vendo que a justiça será feita. Você imagina esses bandidos, esse pessoal aí que está roubando tudo, destruindo vida, aí vive uma vida regalada aqui e morre. Morreu fulano de tal, na mansão, no iate, tá. Aí você acha, pô, o cara morreu, pô, não aconteceu nada com ele, Deus não fez justiça. Não fez? Não fez? Essa maneira de pensar que acabou ali no túmulo, isso é uma maneira materialista. Os espirituais não discernem desse jeito, meu amigo. Nós vamos além. Você está entendendo, mano? A justiça de Deus, ela é cumprida. Ponto. Se você cumprir toda a justiça de Deus aqui na terra, no seu corpo, glorifica a Deus, porque você vai subir como... Você vai para as regiões celestiais, naquele lugar onde só está aqueles kadosh. Agora, se andou de qualquer maneira e não sofreu nada, te prepare. Esquece esse negócio de sistema. Não deprecia a religião dos outros. Não, eu não estou depreciando. Estou falando que aconteceu. Fala logo, lá na Igreja Assembleia de Deus. Eu falei que eu lá em Quintino, lá em Quintino. Aí me deu uma carona no carro. Aí dentro do carro ele fez uma pergunta. Mamãe, posso fazer uma pergunta? Eu não sei imaginar. Os mandamentos. Eu vou para o inferno. Eu não sigo. Ele falou, eu não sigo os mandamentos de Deus. Ele não falou da terra. Eu não sigo os mandamentos de Deus. Eu vou para o inferno. Não. Eu virei para ele. A primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, não, em primeiro lugar, o inferno Não existe. Isso aí é uma invenção. Isso não existe. Segundo lugar, está na palavra do inferno. Tem que cumprir os mandamentos, as mitzvot. Sim. Você cumprindo, É filho. é filho. Você cumprindo, não falei filho. Você cumprindo, você está na obediência. Você descumprindo, você está na desobediência. Você escolhe, irmão. Ah, então você quer dizer que eu vou? Eu falei, não, não estou falando disso. Estou falando que você não... Eu estou falando isso, eu não falei isso. Resumindo, eu não soube me expressar com ele, eu nunca mais perdi minha palavra. No dia que ele me deu lá, eu falei. Você vê que é um carnal. Entendeu? Você vê que é um carnal. Eu perdi a minha palavra, porque eu não soube me expressar. Não, mas você não falou. Eu falei, não estou falando que você vai, porque não existe. Foi ofensa. Essa Barulho. palavra vem do latim. Eu acho que ele queria ouvir de você, ele estava certo. É. Muita gente quer ouvir. Ele quer te comprometer com os erros dele. Eu acho que ele quer Eu não me ouvir de comprometo. você. Quem quiser andar de qualquer maneira, problema deles. Eu não. Eu estou aqui na Torá. Por exemplo, nessa visão do cristianismo, a gente vê essa questão do céu e inferno. A pessoa que não anda segundo as leis, ela vai para onde quando vê? Ela passa para o mundo espiritual. O que é que morre? Não, o que é que morre? A segunda morte é a morte de quê? Espiritual. Da alma. Isso. E o que é alma? A alma espiritual. Onde tem a parte do intelecto. Esquece essa interpretação desses homens. Lá em Bereshit, lá em Gênesis, diz assim: e o Eterno soprou nas narinas de Adão e fez alma vivente. Deus soprou o quê? O Espírito. Rua é Espírito. Fez alma vivente. Quando nós morremos, o Espírito volta para Deus e o corpo vai para o pó. Posso só uma coisa? Para. Não, mas é uma coisa, é reforçar isso que tu está falando. Vai matar o raciocínio. Não, é reforçar. Outra terra. Mais. Fôlego de vida. Ou energia vital. Fôlego da vida vai ser o quê? Alma vivente. O que é alma vivente? É a pessoa. Alma vivente é quando o Espírito entra no corpo. Quando Deus sopra na narina, quando o Espírito entra no corpo, você é alma vivente, eu sou alma vivente.
A alma vivente. Quando a Ana morre, o Roberto morre, o Mário morre, o espírito volta para o eterno. A alma vivente deixa de existir. Por isso que lá em Eclesiastes diz que a alma não tem noção de que está acontecendo. Não tem, porque morreu, acabou. Ela só existe quando o espírito está dentro do corpo. O espírito voltou para a terra. Só que esse retorno para o eterno é 2 caminhos: amor e dor. Você escolhe, tá, irmão Luciano? Amor e dor. Amor, Adriano. Amor, obediência. Dor, desobediência. Ficou difícil isso? Não, entendi. Então, por exemplo, o seu irmão está falando que você vai ter que sofrer, vai sofrer aqui. Não. Segue. Segue juízo. O juízo segue. Eu vou te dar um exemplo de Yeshua, que você entende, de Jesus. Vou falar de Jesus, que é que você aprende lá na Igreja Assembleia. Jesus dá aquela parábola de o homem rico e Lázaro. Estavam mortos? Sim. Estavam conscientes? Estavam. Ele sabia que estava no Hades, lá no lugar de tormento e sofrimento? Sabia. Sabia que o nosso amado Lázaro estava no seio de Abraão? Sabia. Havia um abismo entre os dois? Havia. Qual é o abismo? Um estava sendo tratado, que era Lázaro, por Abraão. Quer dizer, ele ainda levou alguma sequela daqui para lá, o espírito dele. E o outro também estava sofrendo os tormentos. Por causa de quê? Das transgressões que ele cometeu contra a lei de Deus. Aí ele pediu, pede a Lázaro para molhar a ponta do dedo na água, botar na minha língua que estou cheio de sede. Não posso, tem um abismo. Então não há uma ligação ali. Então, por exemplo, tomando essa passagem, essas pessoas que foram indo para o Hades, lá para o lugar ruim, que o cristão chama de inferno, elas vão ficar para sempre? Não. Porque está escrito aqui também na Torá, por isso que é bom estudar a Torá, no capítulo 29 ou 30, se não me falha a memória, né, Mário? Em que os desterrados, você sabe o significado da palavra desterrado? Desterrado, que está aqui na Torá, que foi traduzido, significa exilados. Há o exílio aqui na terra, que Deus pegou o povo dele e botou em outras nações. E há um exílio nos Semaíns, nos céus. Que céus é esse? A região espiritual. E esse exílio lá é aquele lugar do tormento, do sofrimento. O pessoal resgatar os erros dele lá. É receber a sanção da lei. E tem aqueles que não transgrediram, não vão receber esse, vão seguir um caminho diferente. Até esses que estão sofrendo lá, o Eterno está aguardando o arrependimento sincero deles, o retorno daquilo ali, para que ele possa ser recolocado no meio do seu povo. No meio do seu povo. Porque o próprio Yeshua, Jesus, falou lá atrás, que nenhuma das ovelhas que Deus deu a ele se perderia. Nenhuma, quer dizer, que as ovelhas que Deus deu para ele, vão dizer que foi toda a humanidade. Se nenhuma vai perder, como é que o inferno vai destruir? O inferno não existe. Não, estou falando a linguagem que ele entende. Como vai... Mário, eu estou falando a linguagem dele. Porque quando eu estava na igreja histórica, os católicos falavam mais ou menos. E aqui encerramos esse estudo.